Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, agradeço por você estar aqui mais uma vez. Vamos lá, vamos trocar uma ideia sobre bastidores aí do futebol, algumas repercussões. Não deixe, meus queridos, de apoiar os nossos amigos lá da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da Sorte é uma plataforma dos bolões, dos jogos eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Tudo regulamentado, tudo certinho. Você tem uma plataforma intuitiva, você tem o auxílio de uma inteligência artificial que vai ajudar você na montagem dos bolões. Eles vão fazer isso daí para você. E não se esqueça que a Mega da Virada ela já passou, mas você tem Loto Fácil, Lotomania, tem as Mega Senas que ocorrem lá de maneira recorrente todos os meses. Então na Tribo da Sorte você pode encontrar tudo isso. Eu estou deixando um link fixado nos comentários, vou deixar o nosso cupom OpinaTribo e se você puder entrar lá, conhecer a plataforma e utilizar o nosso cupom, você vai estar ajudando demais a nossa iniciativa aqui no canal. Agradeço a todo mundo de coração, muita gente mesmo utilizando o nosso cupom, utilizou nesse final de ano o nosso cupom e cara, obrigado mesmo, obrigado. É o seguinte, eu fiz um vídeo hoje cedo para falar a respeito ali de um chapéu que poderia acontecer, a Leila no Flamengo, né? Atravessar ali uma negociação. Algumas pessoas falam que estão caminhando, outras falam que é apenas sondagem e especulações, que é em relação ao Evander. Só que antes de falar sobre isso, eu puxei uma pauta que era para falar a respeito do Palmeiras de uma maneira geral dentro do mercado. Eu não tenho gostado de algumas sinalizações do Palmeiras, como por exemplo, a renovação de contrato com o Breno Lopes. Falei isso no vídeo de hoje cedo. Falei que pra mim, essa renovação mostrava que o Palmeiras não iria atrás de atacantes. E aí de tarde o que aconteceu? De tarde, pum, sai a bomba. Sai a notícia de que o Palmeiras não vai utilizar o Endrick em alguns jogos do Campeonato Paulista e principalmente na final da Supercopa contra o São Paulo. Isso porque no contrato de venda do Endrick existe ali um termo de que o jogador iria participar dos Jogos Pré-Olímpicos antes de chegar ao Real Madrid. E aí, meus queridos, a escolha do Real Madrid tá no contrato. O Palmeiras, o que pode tentar é flexibilizar com o Real Madrid isso, mas pelo visto acho que não deu certo, porque o Palmeiras já anunciou que o Endrick não vai estar disponível nessas datas. E quando a gente perde o Endrick, isso mostra, cara, que nós precisamos nos atentar ao mercado do Palmeiras, principalmente no que diz respeito a centroavante. Eu falo aqui todos os dias a mesma coisa. O Palmeiras não pode depender apenas de Breno Lopes. O Palmeiras não pode continuar dependendo apenas de Rony ou de uma atuação pontual e específica do Flaco Lopes. O Palmeiras precisa se reforçar com jogadores que chegam e resolvam. Jogadores tecnicamente qualificados, como por exemplo o próprio Endrick. Nós perdermos o Endrick na final da Supercopa representa perder uma boa parte do nosso setor ofensivo. E aí vai ficar na mão de jogadores que, estatisticamente falando, e eu estou falando de números, tá bom? Eu estou falando de números, não estou sendo corneta não. Estou falando de números. São jogadores menos eficientes. Rony já foi eficiente na temporada de 22, mas na temporada de 23 deixou bastante a desejar. A ponto do Breno Lopes ser até uma cartada melhor do que o próprio Rony em alguns momentos. Ah, Neto, o Bruno Rodrigues. Uma aposta. Eu continuo batendo nessa tecla de que ele é uma aposta. O chapéu custou caro. Quase 20 milhões foram gastos para trazer o Caio Paulista. Caio Paulista este que há 2 meses atrás estava provocando o Palmeiras nas redes sociais após a eliminação da Libertadores. Fatídico dia em uma eliminação de um jogo pífio, de um jogo tecnicamente horrível, contra uma equipe pífia, contra uma equipe tecnicamente horrível, que é a equipe do Boca. E mesmo assim o Palmeiras entregou aqui dentro do Allianz Parque. Em competições
onde nós temos um jogo que define tudo, nós precisamos de jogadores que sejam mais efetivos, mais eficientes e mais certeiros. Perder o Endrick nas vésperas de uma Supercopa contra o São Paulo é um risco, porque os caras vão entrar com a faca no dente. Afinal, nós acabamos de dar um chapéu neles. E é óbvio que eles vão querer responder isso no campo. E tem possibilidades de conseguir, viu? Espero que não. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse pra vocês que o São Paulo não chega para competir na Supercopa, que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras não é favorito. É 50-50. 50-50. Principalmente depois do que vimos na Copa do Brasil, onde o Palmeiras também foi eliminado pelo próprio São Paulo, que jogou melhor os dois jogos. E por falar em provocações, por falar em declarações de jogadores, os flamenguistas, eles estão, ó, por aqui com essa ideia ali do Evander. Inclusive, eu fiz um vídeo lá no canal do Oz Ideia, fazendo uma análise, reagindo a alguns lances desse jogador. Até porque ele está sendo também sondado pelo Palmeiras. Até me surpreendi, falei com o pessoal lá, os motivos de eu ter me surpreendido. Acho que tem algumas características nele que gostei, que são interessantes, mas é muita grana. E aí, o pessoal puxou uma declaração do Evander, em que o Evander se declarava para o Vasco. E, meus amigos, as coisas efervesceram mais ainda, porque se os flamenguistas não queriam este jogador de maneira nenhuma dentro do Flamengo, agora querem menos ainda. Olha só o que ele falou. Quando ele foi perguntado a respeito de jogar no Brasil, de jogar em rivais cariocas, ele respondeu da seguinte forma: acho que não. É uma pergunta difícil, uma pergunta que pode acabar com a carreira do jogador. Sou vascaíno desde pequeno. Meu sonho no futuro é voltar ao Vasco e fazer tudo aquilo que eu não fiz ainda. Nessa época, ele estava na Dinamarca e ele estava falando a respeito do sonho dele em voltar ao futebol brasileiro quando ele foi questionado se ele poderia jogar em algum clube que fosse rival do Vasco, e ele negou. Esse tipo de declaração, pessoal, é um tipo de declaração muito perigosa para o jogador que é um profissional. É igual o Vinha. O Vinha falou que aqui na América do Sul só jogava no Palmeiras, e agora o Vinha sinalizou positivamente para a negociação com o Flamengo. É que a Roma é inflexível em termos financeiros. Mas o Vinha, o próprio Vinha, já conversou até com o Tite, já sinalizou positivamente. É um tipo de declaração que o jogador, sendo um profissional, ele não pode sair por aí fazendo. Porque o torcedor, ele vai resgatar. O torcedor, ele vai municiar isso e utilizar isso contra o jogador do futuro. Que é o que está acontecendo. A torcida já não queria o cara. Depois que resgataram essa declaração, agora querem menos ainda. E eu acho que isso daqui tem grandes chances de melar a negociação da diretoria do Flamengo, ou se a diretoria do Flamengo tem alguma intenção com esse jogador. Eu acho que isso daqui realmente pode prejudicar. Pra vocês verem, né? O mundo é pequeno, cara. O mundo é pequeno e o mundo dá volta. Gabigol foi lá aquela vez da seleção, falou tudo aquilo e tudo mais, e agora o Tite vem treinar o Flamengo. Então o mundo, ele é pequeno. Jogadores, eles são profissionais, então eles têm que agir como tal. Eles têm que agir como tal, porque senão a galera vai cornetar mesmo e vai se municiar e utilizar isso como uma contra-argumentação para a não contratação desse jogador. É isso. Coloca nas opiniões o que vocês acham. E outro assunto que eu queria conversar com vocês é a respeito da CBF. Tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que existem momentos que você tem que insistir no errado, porque senão prejudica todo mundo. O que acontece? Talvez o Edinaldo Rodrigues vai ser recolocado na presidência da CBF. Isso porque a FIFA, ela é contra a intervenção, certo, do governo dentro das confederações, nas eleições presidenciais, ou seja, nas eleições que elegem o presidente da CBF. E o que aconteceu? A justiça foi lá, afastou o Edinaldo Rodrigues, destituiu ele e meio que proclamou novas eleições. Só que isto é uma interferência externa por parte da justiça brasileira, dos tribunais. E a FIFA, ela não admite isso, havendo sanções e punições. E essas sanções e punições, como todo mundo já está sabendo, é a não participação das equipes em competições oficiais e regulamentadas pela FIFA. Como, por exemplo, Sul-Americana, Libertadores, Mundial, etc. e etc. Isso pode trazer um impacto econômico
absurdo aos cofres do futebol brasileiro, que movimentam e movimentam muito a nossa economia. Sem sombra de dúvida, tem uma colaboração absurda dentro da nossa economia, da nossa moeda, enfim, do nosso fluxo. Enfim, vocês entenderam toda essa parte de economia. Frente a isso, a CBF, junto com o Edinaldo Rodrigues, utiliza esse argumento para que ele retorne à presidência da CBF. E parece que a justiça vai conceder esse retorno do Edinaldo Rodrigues à presidência da CBF, justamente para não prejudicar o futebol brasileiro. Aí eu falo para vocês, é tanta coisa errada, que às vezes você vai tentar fazer o certo por cima do que tá errado e piora a situação. E ainda pode respingar e outras pessoas sofrerem as consequências de tudo isso. E aí você é obrigado a fazer com que as coisas terminem em pizza. É assim que funciona, meu querido. É foda, eu sei, mas é isso. Ainda não foi nada definido, mas coloca nas opiniões o que vocês acham a respeito de tudo isso. Tamo junto, valeu, falou, até mais.